A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, gente, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que vocês estejam muito bem. Bem, gente, hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante. É óbvio que é para quem acredita na sobrevivência do espírito, porque tem pessoas que não acreditam. E partindo do ponto da liberdade de expressão, que a gente explicou no programa passado, se você não assistiu, corre lá, tá aqui na nossa playlist. Antes de tudo, gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o joinha, compartilha o vídeo e aí nos ajuda a crescer, tá bom? Então, tem pessoas, né, tem irmãos nossos que não acreditam e partindo do ponto do respeito à liberdade de todos, tudo bem, gente, ninguém precisa acreditar, mas para aqueles que acreditam ou aqueles que não acreditam, mas se interessem pelo assunto e queiram aprender, ou pelo menos queiram estudar um pouco mais, a gente trouxe aqui, ó, esse livro, vai ter uma explicação, a gente não vai dizer resenha, porque na verdade é uma explicação sobre esta obra, Alvorada Nova, psicografia do Abel Glasser, pelo espírito Caibar Schutel. Esse livro, gente, ele traz, na verdade, a explicação o que é uma colônia espiritual, ou uma cidade espiritual chamada Alvorada Nova. Ele explica aqui que essa colônia, ela fica situada aqui nas imediações de Santos, São Paulo. E aí ele vai explicar o mecanismo de ação, o bem que se faz ao próximo, né, os diversos departamentos que existem em uma colônia espiritual. A gente que está aí vivendo esse momento de pandemia, você está vendo desencarnes coletivos, e aí ele vai explicar um pouquinho os postos de socorro, para onde vão, né, inicialmente, esses espíritos, quando desencarnam, para depois serem encaminhados assim a uma colônia. É um livro super interessante. Tem um detalhe, ó, ele tem aqui vários desenhos. O Abel, quando recebeu a psicografia, ó, ele recebeu também, tá? Ó, aqui vocês podem ver desenhos, ilustrações, certo? De como funcionam os departamentos das colônias, enfim. Mas aí vocês vão compreender tudo no vídeo. Só que antes, para não ficar tão vago, a gente foi pedir ajuda aos universitários e quem veio ao nosso socorro, nosso querido amigo, colaborador, um grande amigo, que é o Orson Peter Carrara. Ele vai explicar inicialmente para vocês o que é uma colônia espiritual, quais as colônias mais conhecidas no Brasil, no mundo, a gente já falou de algumas aqui, ele vai explicar também para vocês se a colônia espiritual é morada de espírito superior, e aí você vai ter uma ideia, pelo menos para, se você se interessar, se você não conhecer do assunto, e se interessar para você estudar. Quem quiser adquirir o livro, tá certo? O link vai estar aqui na descrição, tá bom? Não se esquece também da nossa campanhazinha, adquira um livro, compra um livro. A gente tem várias livrarias aí, gente, que estão passando por problemas aí, então presentei com o livro, ajude a perpetuar as ideias da boa informação. Seja você de qual religião for, se for católico, compra livro católico, compra livro espírita, vamos aprender a diversificar, porque Jesus nos ensinou um princípio básico do amor, que é o respeito ao próximo, tá bom? Então, gente, um ótimo domingo, fiquem com Deus, até a próxima semana, que ela seja de muita paz a todos nós. Tchau, tchau, gente. O que é uma colônia espiritual? A colônia espiritual é uma morada do plano espiritual. É onde se acolhem os espíritos ainda condicionados aos hábitos
provindos da última existência terrena. A vida material cria hábitos e condicionamentos difíceis de serem desenraizados, podemos dizer assim. Então, quando deixamos o corpo pelo fenômeno biológico da morte, somos recolhidos em locais espirituais que dão prosseguimento àquilo que estávamos habituados, porque não há nenhuma agressão nos planos divinos à condição em que a gente se encontra. Então, os espíritos mais capacitados que atuam e ainda vinculados muitas vezes àquelas esferas e que atuam no mundo espiritual, pelo processo fluídico mental que eles já dominam, eles constroem essas moradas. São moradas temporárias, elas não são definitivas, elas são temporárias para atender aos hábitos e condicionamentos mantidos pelos habitantes que vieram do planeta. Então, as colônias espirituais são construções fluídicas que dão a ideia material para atender à necessidade, ao condicionamento, aos hábitos daqueles que estavam na vida material e partiram para a vida espiritual. Então, são construções fluídicas, até porque, do ponto de vista espiritual, lá também existe uma espécie de matéria. Não é a matéria que nós estamos habituados aqui, palpável, durável, materialmente falando. Mas lá também há uma espécie de matéria mais sutil do que a matéria que nós estamos habituados aqui na Terra, mas que também são palpáveis e de certa durabilidade para atender aos reclamos, aos condicionamentos, à necessidade dos espíritos que são acolhidos nessas esferas de cuidados, de aprendizados, de treinamentos, de estudos, de atendimentos conforme as suas necessidades. Então, em síntese, nós podemos dizer, colônia espiritual é uma morada espiritual para receber os espíritos que retornam da Terra. E elas recolhem especialmente aqueles que estão equivocados, aqueles que estão ainda sofrendo os efeitos da própria indisciplina ou da perversidade a que se deixaram dominar pelas seduções variadas. Então existem vários tipos de colônias, vários departamentos no plano espiritual, distribuídos por várias faixas vibratórias, de acordo com a faixa vibratória dos espíritos que podem habitá-la. É um assunto muito amplo, muito interessante, cativante e que demanda naturalmente maiores comentários e estudos para bem entendê-las. A colônia espiritual é morada de espíritos evoluídos? Eis uma boa pergunta, né? Porque os espíritos, estando no plano espiritual, depois da experiência na carne, na terra, se situam em variados graus de entendimento e de moralidade. Portanto, as colônias espirituais também são variadas. Elas obedecem ao caráter dos espíritos que a habitam. Nem sempre as moradas espirituais são elevadas. Existem colônias espirituais que não são elevadas, habitadas e construídas até por espíritos que ainda guardam desejo de domínio, de dominação de outros, né? Então, as colônias espirituais são habitadas por espíritos de acordo com a sua evolução. Assim como aqui na Terra nós temos variados departamentos de convivência, de habitação, de beleza ou de feiura, de riqueza ou de miséria, no plano espiritual também é assim. Então existem colônias espirituais, moradas espirituais, construídas e dominadas por inteligências nem sempre evoluídas. Como existem as colônias mais evoluídas, são muitos os graus em que se dividem as colônias espirituais. A variedade é muito grande de colônias, não é mesmo? Então, existem colônias de tratamento, de acolhimento de espíritos em dificuldade, para espíritos enfermos, mas existem as colônias habitadas e construídas por espíritos muito evoluídos, onde os que tiveram a consciência tranquila, os que têm a consciência tranquila, desfrutam da paz e da suavidade que eles mesmos construíram. Então é importante diferenciar isso. Agora, há que se considerar também que as colônias espirituais que acolhem carinhosamente os espíritos que provindos da última existência carnal, elas podem receber espíritos com grandes dificuldades para serem tratados, onde permanecem para conhecer a realidade que talvez não tiveram contato de conhecer aqui,
e muitas vezes são dirigidas sim por espíritos evoluídos. Isso não significa que todos os espíritos que estão ali são evoluídos. Muitos estão ali acolhidos e recolhidos pela caridade que o amor lança no coração daqueles que são evoluídos e partem em busca e direção de socorro aos que estão em necessidade. Então são ações, são compromissos de renúncia, de dedicação de espíritos evoluídos que se dedicam a dirigir, a controlar, a conduzir essas colônias, essas cidades espirituais. Mas existem também as colônias espirituais mais elevadas, né, onde habitam somente espíritos evoluídos. Mas mais para cima do que isso, de espíritos que vão cada vez se depurando mais, nós não temos condições de avaliar, de dimensionar, dada a variedade de quadrantes que se apresentam, dada a variedade do processo evolutivo tão gigantesco. Então, é assunto pertinente para sempre ser debatido com a luz do raciocínio e do bom senso. Quais as colônias espirituais mais conhecidas no Brasil e no mundo? A mais famosa, a mais conhecida, sem dúvida, é Nosso Lar, uma cidade espiritual que se situa, conforme informações sobre a cidade do Rio de Janeiro, e que é habitada por uma quantia bem expressiva de espíritos desencarnados, ali misturando-se espíritos de grande elevação e espíritos que adentram os primeiros passos na vida espiritual, necessitados ainda de explicações, de orientações, de aprimoramento. Mas são muitas as colônias espirituais. Como dissemos em outra questão, as colônias espirituais se dividem em vários aspectos na sua evolução. E os livros trazem notícias dessas colônias que se distribuem pelo plano espiritual, sempre com o objetivo de atender aos habitantes da Terra que retornam para a vida espiritual e de onde provém aqueles que renascem na Terra vindos dessas colônias espirituais. Não é difícil a gente entender que, naturalmente, sobre um estado, sobre uma grande cidade e várias colônias, sobre as nações, por exemplo, né, é muito peculiar entender o significado de que em muitos lugares há colônias, moradas, postos avançados de socorro, ou digamos, moradas espirituais de atendimento de emergência, de primeiros atendimentos, mas todos eles são temporários, uma vez que quando evoluírem todos os espíritos, essas colônias naturalmente vão se modificar em sua estrutura para ceder lugar a locais de mais conforto espiritual, de mais tranquilidade, quando todos os espíritos da Terra estiverem melhores. Mas são muitas as colônias conhecidas no Brasil e no mundo. Entre elas, a mais famosa é Nosso Lar, descrita com detalhes pelo espírito André Luiz. Nesses tempos de pandemia, todos os espíritos que morrem vão para alguma colônia espiritual? Bom, é importante dizer que todo dia desencarna gente no Brasil e no mundo. São milhares de desencarnados diariamente no mundo todo. Mas vamos situar no Brasil, né? Muita gente morre no Brasil diariamente. Mas não se morre só de Covid. As causas de morte são muito variadas. Nós temos acidente de trânsito, temos problemas do coração, de circulação, AVC, etc. Né? Quantos não são as causas de morte? Acidentes automobilísticos, bala perdida, escorregão que bate a cabeça e morre. São doenças terminais, cânceres variados, são muitas as causas de morte. Entre elas, a Covid, uma pandemia que assolou o planeta. Agora, de todas as pessoas que diariamente morrem, as condições dessas criaturas que desencarnam diariamente são também muito variadas, varia ao infinito, porque nós temos pessoas em condições boas e temos pessoas em condições piores, pessoas em condições medianas. Alguns nem sabem que morreram, alguns ficam perplexos, alguns ficam assustados, outros ficam com medo, outros ficam emocionados, outros ficam felizes, outros se sentem eufóricos ao perceber que a vida continua. Alguns chegam como desertores no mundo espiritual, não é mesmo? Alguns chegam com a sensação de fracasso, de perda de tempo, com a consciência culpada, com remorso, enquanto outros chegam emocionados, agradecidos, felizes. As condições de chegada no mundo espiritual são muito variadas, né? A depender naturalmente do empenho que a pessoa deu de si mesma para melhorar-se a si mesmo. Então, considerando essa variedade de condições em que a morte se processa no retorno à vida espiritual,
Nem todos são simultaneamente recolhidos a colônias espirituais. Vai depender de cada caso, e o que determina as condições de cada caso é a consciência de cada um, é o padrão moral adotado por cada pessoa. Então isso também é muito variável, mas o que deve prevalecer em nosso entendimento é que ninguém está desamparado, ninguém está jogado, esquecido, desprezado, o que cria dificuldades para socorro, atendimento e encaminhamento no mundo espiritual é o apego que a pessoa tenha a bens, a nome, a posição social. São os apegos que dificultam a libertação da alma da vida que acabou de deixar. Então, o ideal é que nós nos preparemos para este assunto. Afinal de contas, todos, mais cedo ou mais tarde, deixaremos o planeta e estaremos no plano espiritual. Agora, para onde vamos? Quem é que vai nos receber? Isto é muito variável, a depender dos nossos apegos, do padrão moral adotado e que foi modelo de vida, aquilo que fizemos na nossa vida. Então, os apegos exagerados, os ciúmes, as paixões, os ódios alimentados, tudo isso será obstáculo ferrenho para uma chegada mais harmonizada. Ao contrário, se nós procurarmos ter a consciência tranquila, agirmos com honestidade, agirmos com correção, com dignidade, chegaremos no plano espiritual, seremos recebidos amavelmente e seremos encaminhados, sim, a algumas colônias para os primeiros tempos, aqueles tempos de adaptação à nova realidade. Então, essa questão do tempo, acolhimento e permanência é muito variável de espírito para espírito, a depender das condições. Muitas vezes o socorro ali está esperando para receber o espírito, mas a sua vaidade, o seu orgulho, o seu apego, o seu ciúme, sua raiva, sua vingança impedem. E ele vai ficar naquela situação confusa, sem saber onde está, o que está acontecendo, em regiões nada agradáveis. Por quê? Por sua própria sintonia ou por seu próprio comportamento. Somente a mudança de pensamento, de nova sintonia, é que vai libertar o espírito dessa situação. A colônia Alvorada Nova. Mapa geral da colônia. A colônia possui forma circular. O campo vibratório manifesta a imagem de uma imensa estrela de 8 pontas. No mapa abaixo, com os principais prédios. Vamos fazer um tour a partir do portão de entrada. Como dissemos em outra página, para aquele que se encontra perdido no mundo espiritual, a primeira visão da colônia é de uma imensa luz na escuridão. Aos poucos se destacam o branco e o azul, como uma nuvem, e ao se aproximar é que se verá que ali existe uma grande comunidade. Convidamos você a entrar conosco mentalmente e quem sabe não iremos visitar ou morar nesse lugar algum dia por algum tempo. Vamos então entrar. Comentários gerais sobre a colônia Alvorada Nova. Portão principal. Ligado ao portão principal está um grande muro de 15 metros de altura, maciço, que emite uma potente vibração magnética de proteção. Sobre esse muro estão torres de 10 metros de altura, de forma cônica, que é operado por espíritos guardiões. 8 construções da colônia possuem torres com pontas de estrelas. As torres destas 8 construções são ligadas por fluxos magnéticos e formam o desenho de uma estrela de 8 pontas. Verdes, as que partem do prédio central, azuis, as que formam o quadrado, e brancas, as que formam a estrela. Após a entrada pelo portão, você verá ao centro o prédio principal e demais prédios, como está descrito abaixo. Disposições das construções da colônia. Na letra A da figura, temos o prédio central. Na letra B, temos a unidade da divina elevação. Letra C, bosque da alimentação. Letra D, núcleos espirituais de desenvolvimento. Letra E, coordenadorias especializadas. Letra F, bosque da natureza divina. Letra G, praça central. Letra H, recanto da paz. Letra I, casa de repouso ou hospital da irmã Sheila. Letra J, casa da criança. Letra K, centro de aprendizagem. Letra L, casa da justiça. Letra M, muro protetor. Letra N, torres de defesa e higienização.
Letra O, setores habitacionais. E letra P, portão principal. Prédio central. No último andar, realizam-se as reuniões mensais. As paredes são formadas de cristais e a luz da colônia passa por eles. Uma grande mesa e ao fundo estantes com centenas de livros. Nessa sala, ao fundo, estátuas de semblantes diversos, onde figuram a dos espíritos dos seres por nós conhecidos pelos nomes de Dom Pedro II e Gandhi. São 42 conselheiros, trajando uma vestimenta simples, azul clara. A reunião é aberta por um dos secretários. Citaremos alguns trechos da abertura de uma dessas reuniões mensais. Possa Jesus, nosso amado Mestre, abençoar o encontro desse mês, dentro da sua providencial sabedoria e magnânima bondade. Meus companheiros do Conselho, temos hoje importante projeto a discutir. Vamos colocar em pauta as novas técnicas de alimentação na colônia e novos processos de fomentar a produção de frutos. Discutiremos ainda os projetos apresentados pelo setor de medicina para a implantação do novo soro, especialmente extraído do mel vegetal, no trabalho com os doentes internados na casa de repouso. A pauta incluirá também, por fim, os pedidos e os requerimentos de vários habitantes desta colônia. A atual coordenação desta colônia está a cargo atualmente de um conhecido por Carbar Schutel. Nesse trecho inicial da reunião está apenas algum dos temas básicos de discussão, mas também se coloca para avaliação dezenas de outras situações que sempre ocorrem nas colônias espirituais, tais como os transportes, instalação de aparelhos, autorização de visitas a espíritos em estágio fora da colônia ou a terrestres encarnados. Hospital da Irmã Sheila. Casa de repouso é o hospital desta cidade espiritual e o seu mais importante setor. Compreende um trabalho muito amplo, desenvolvido por Sheila, que coordena 14 equipes, cujos coordenadores formam o Conselho da Casa de Repouso. Existe uma grande integração dos trabalhos dos seres espirituais deste hospital, com dezenas ou centenas de organizações físicas na Terra. Existem nesses grupos os grupos de resgate, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Nos casos já citados, para os diversos eventos cataclismáticos que ocorrerão. Preparativos para diversas situações de resgate. Esse prédio é revestido de material que parece cristal, mas por dentro o material é opaco em muitas salas, pois os pacientes não estão preparados para suportar o brilho da luz que envolve a colônia. O prédio tem 8 andares e é o local onde são recebidos os espíritos resgatados pelos postos de socorro. Esse serviço de resgate é feito por uma equipe de seres conhecidos por nós como Índia. Assim que chega ao hospital, dependendo das condições do ser, quase sempre lamentáveis, ele é trazido para um leito da unidade de recepção do hospital. Descrição da finalidade desse leito. Esse leito fica localizado numa sala com pouca luminosidade, para não ferir a sensibilidade dos enfermos recém-chegados. Há biombos que separam uma série de leitos sobre os quais, dependendo da necessidade do paciente, existe uma luz que possui tripla ação, alimenta com energia a entidade, que se recusa a fazê-lo por vias orais, acalma o ser, variando a tonalidade de acordo com o estado psíquico, e medica o enfermo, preparando para os remédios que serão ministrados durante o tratamento. Esses leitos serão um dia usados na medicina da Terra. Por onde tem do paciente há um colchão de ar, e abaixo destes há espelhos que refletem a luz que perpassa o indivíduo.
prédio onde estão a administração das 8 principais atividades internas da colônia, núcleos espirituais de desenvolvimento. Este prédio concentra um grande complexo com as atividades abaixo. 1. Administração, que é o aperfeiçoamento da administração da colônia. Número 2. Energia, formas de energia que sustentam e defendem a colônia. As torres distribuem a energia. Número 3. Medicina espiritual, aperfeiçoamento médico e estudos e tratamentos e cirurgias dos habitantes. Novas formas. Número 4. Casa da criança, cuida do bem-estar das crianças. Há um prédio só para as crianças. Número 5. Doutrina, educação dos seres que passam pela colônia. Número 6. Alimentação, cuida da alimentação própria de cada setor. Número 7. Lazer, cria programas para os momentos de descanso dos habitantes, trabalhadores e pacientes. Número 8. Serviços gerais, projetos de aperfeiçoamentos em diversas áreas como o transporte interno e externo da colônia. Casa das crianças. Comentários. Não se estranhe em ouvir falar de crianças no mundo espiritual. Em cima é igual ao embaixo, é a lei. Nesse prédio é o maior da colônia, em área e engloba o dormitório, alojamento e lazer. Sua localidade é próxima ao prédio central. Possui 5 andares e é todo feito de cristal, com uma estrutura de armação metálica. Do lado de fora há uma fonte que jorra água permanentemente, e ao redor há caminhos feitos de ladrilhos coloridos. Ao entrar, há uma câmera que higieniza os visitantes e trabalhadores antes de entrarem em contato com as crianças. No primeiro andar, aqui ficam as crianças doentes e as inadaptadas. Também há salas de brinquedos pedagógicos e outras atividades que visam cuidar e curar as crianças que tiverem mortes súbitas na Terra. No segundo andar, há os quartos de meninos, com camas e beliches. No terceiro andar, há os quartos das meninas, com o mesmo tipo de quartos. No quarto andar, há todo tipo de salas. Há salas de bebês que foram abortados, há salas de bebês que esperam reencarnar, há salas de crianças especialmente cuidadas para não receberem influências de entidades a quem muito devem. A Casa da Criança acolhe aproximadamente 1% da população de Alvorada Nova, o que equivale a 2.550 crianças. Neste momento em que estamos digitando, somos informados que a população está muito maior agora, nesse ano de 2000. Porém, vamos noutra oportunidade atualizar não apenas este dado, mas todos os demais sobre a colônia. Na condição de crianças, os espíritos podem muito mais serem trabalhados do que na condição de adultos, e assim permanece por uma série de motivos que não podemos nesse espaço comentar devido à complexidade do assunto. No quinto andar há um grande salão, onde as crianças têm atividades em conjunto. Prédio da Unidade da Divina Elevação. Neste prédio é feito contato com os mestres superiores, os grandes conselheiros espirituais e diretores das hierarquias planetárias. Aqui somente tem acesso o diretor da colônia e a irmã Sheila. Aqui é que se recebem as principais orientações e instruções sobre a colônia. O Bosque da Divina Natureza. Neste local existe uma imensidade de plantas e de flores, e onde os habitantes buscam o lazer. É um local somente para descanso e cheio de bancos e locais para conversa com amigos. Este bosque é situado no local mais elevado. No centro há um imenso lago de água fluídica e calmante.
As águas do lago caem por diversas cachoeiras, numa altura de aproximadamente 10 metros. Neste local podem ser vistos animais, pássaros, peixes de cores brilhantes. Prédio sede do Recanto da Paz. O Recanto da Paz é uma grande área onde os habitantes da colônia aplicam-se à meditação, oração e ao contato com a espiritualidade. Aqui se reúnem para sessões de música e também é usado para que os habitantes da colônia possam receber parentes e amigos de outros planos espirituais. Nota-se ao redor do lugar pilares de cristal e flores para todos os caminhos. No prédio, sede acima, é o local onde são recebidos os seres que retornam à espiritualidade, após terem cumprido suas tarefas na Terra. Aqui são recebidos todos os resgatados e desencarnados, e onde são feitos as triagens para cada caso. No primeiro andar estão os registros e os arquivos de todos os espíritos. No segundo andar é destinado ao refazimento e entrosamento dos recém-chegados com os habitantes da colônia. E no terceiro andar é destinado ao tratamento e fortalecimento da pessoa. No Recanto da Paz há ainda um templo chamado de Morada da Estrela. Aqui a pessoa que vai reencarnar treina telepatia e outros exercícios de comunicação com o seu futuro guia protetor, que fica na Morada do Sol, situado no bosque da natureza divina. Assim, cada um de nós pode se lembrar que tivemos aulas semelhantes com o nosso guia espiritual nestes locais também. Habitações dos moradores. Para compreendermos melhor como é morar, ter uma moradia numa colônia espiritual, temos que comparar com a nossa vida na Terra. Ninguém recebe uma casa do governo de graça e vive com lazer, comida, casa, sem trabalhar. Assim, em Alvorada Nova também. Regra geral nas colônias espirituais sobre o Brasil. Somente quem se dedicou e trabalhou em prol da comunidade por algum tempo tem direito a uma casa individual como essa da figura. No caso da colônia Alvorada Nova, para se ter uma casa assim, são necessários o equivalente a 10 anos de serviços de dedicação e amor. Nesse período, com certeza, a pessoa já terá encontrado novamente pessoas de sua família. De acordo com a figura, temos a casa térrea, a unidade individual, simbolizada pela letra A na figura. Simbolizado pela letra B temos as árvores, letra C as alamedas, letra D os jardins e letra E a vegetação divisória entre as casas. Em Alvorada Nova, ninguém fica sem serviço. Há muito trabalho para todos, pois a pessoa, por ter recebido ajuda, sente a necessidade de corresponder e ajudar. No período em que se chega, a pessoa reside em habitações coletivas, onde se vive em comunidade em prédios de 2 a 3 andares, e aí vive até retornar à terra, ou para trocar de moradia, caso aumente ou diminua sua família, com a chegada ou saída de algum parente. Há outros prédios em Alvorada Nova, com funções também muito importantes, como o prédio da Sublime Justiça. Já que citamos esse prédio, vamos citar um exemplo de suas funções. Uma determinada equipe saiu de Alvorada Nova, em missão na Terra. Um dos membros da equipe atrasou todo o trabalho e colocou a missão em risco porque se ausentou sem autorização para procurar sua família que estava encarnada. Coube aos funcionários deste prédio analisar este caso.